Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e nesse sábado eu vou conversar com o juiz de direito Juliano Mânica, falar sobre contar um pouco da história dele, mas também contar um pouco da história do Judiciário de Maringá e falar sobre uma vara nova, que é extremamente importante, que vai ajudar o empresário a desenrolar a vida quando tiver com problema. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Carlos Fenili. Prazer estar aqui, atender o seu convite e estar na Band e com a oportunidade de levar informação às pessoas que nos assistem. O senhor sabe que eu sou seu fã e é um privilégio te entrevistar e até agradecer o livro que o senhor mandou aqui para mim. Muito obrigado. Que fala de recuperação judicial, que tem tudo a ver com essa vara nova que está se iniciando. Mas antes de falar dessa vara, o senhor é de Maringá mesmo, doutor? Não. Na verdade, originário de Santa Catarina e cheguei muito cedo, muito pequeno, em Curitiba. Toda a minha formação foi na capital, advoguei efetivamente por alguns anos, 5 anos, mas sempre tive um sonho de me dedicar à magistratura. Tive a felicidade de passar no concurso e já se vão mais de 25 anos. Percorri o Paraná todo e escolhi Maringá para ser a minha cidade, onde vivo com a minha família e quero permanecer aqui. Eu sei que todo mundo está em casa morre de curiosidade de saber da vida de um juiz, né? Não é fácil, né? Começa cedo e termina tarde, né? A pessoa que se dedica à magistratura tem que estar voltada à leitura, tem que gostar de ambientes de recolhimento e estar com disposição de ouvir os dramas das pessoas com a finalidade de levar uma solução juridicamente aceitável aos problemas do dia a dia. É difícil, mas também não é algo impossível. Eu recomendo, eu acho que cada qual na sua função é importante e faz a diferença na sociedade. Ô doutor, o senhor é casado, tem quantos filhos? Casado e 2 garotos, né? Com 22 anos e 19, os 2 querendo seguir pela área do direito também. Aliás, lá em casa, nós todos somos da área do direito, né? Eu na magistratura, minha esposa na advocacia, meu filho mais velho iniciando agora na advocacia e o mais novo na faculdade, também pensando em seguir direito. Não sei o que aconteceu, eu ainda sugeri, olha, tem tantas outras carreiras, mas é o drama lá na minha família. As pessoas gostam de falar em direito. Você pode perceber a dificuldade das reuniões familiares, né? A palavra direito sempre aparece, então é algo comum. Né? A dificuldade ou o privilégio, né, doutor? Para alguns dizem que é um pouco chato, né? Porque essa conversa ela vai, gira e retorna para o mundo jurídico. Mas como é importante, depois nós vamos falar sobre isso, mas como é importante o advogado, o jurista na vida das pessoas, né? Principalmente do meio empresarial, né? Com certeza. E as pessoas às vezes não se atentam a isso, né? Com certeza. Na verdade, viver em sociedade por si só é difícil, né? Nós vivemos num mundo globalizado, hoje nós conversamos presencialmente, mas também conversamos virtualmente. E há uma dificuldade muito grande dessa comunicação e desse diálogo, surgem os conflitos, e os conflitos se transformam em processos. E no Brasil, nós temos uma demanda elevada de ajuizamentos de ações. Então é algo que gera um desconforto e nós precisamos de profissionais capacitados para fazer o tratamento disso, né? São os advogados, os promotores de justiça e os juízes, de um modo geral. Ô doutor, o senhor passou isso no concurso, né, para juiz, o senhor tinha quantos anos? Poxa, vamos fazer um túnel do tempo, mas eu acredito que deveria ter uns 27 anos, mais ou menos. Aí o senhor começou a ser juiz aqui ou na capital? A primeira cidade que eu cheguei foi aqui pertinho, em Cianorte, como juiz substituto. Que no início de carreira, você é colocado numa cidade de tamanho de médio porte para ficar próximo de outros juízes mais experimentados, a fim de ganhar fluência, né? Então, meu ponto de chegada foi Cianorte. E dali eu fui conhecendo outras cidades, como Quedas de Iguaçu, como Mambori, como Goiuerê, como Campo Mourão.
e, felizmente para mim, atualmente em Maringá. Maringá é uma cidade maravilhosa. Né? Maravilhosa. O clima, as pessoas daqui, viver em Maringá é um privilégio. Ô, doutor, e o juiz, ele passa por várias varas. Eu, por exemplo, conheci o senhor, quando eu me elegia vereador, foi o senhor que me diplomou. Foi Tem um a prazer. foto lá, foi um Lembro privilégio. disso. Então passa por várias áreas, né? Sim. O juiz de direito, que é um juiz estadual, ele também cumula de tempos em tempos a judicatura eleitoral através de rodízio. Aqui em Maringá, o rodízio ocorre com um interstício aproximado de 10 anos, mais ou menos. Naquela ocasião, eu tive o privilégio aí de presidir o pleito municipal e entreguei aí o diploma a você, que foi merecido, né? Que é resultado do seu prestígio junto à população. Mas dentro da magistratura e exercendo eventualmente o eleitoral, mas mais acentuadamente a judicatura, eu atuei em todas as áreas que eram possíveis no ambiente da justiça estadual. Família, infância, juventude, crime, civil, empresarial, já fiz de tudo um pouco. Juliano Albino Mânicas, se especializou em recuperação judicial, doutor? Sim, eu tenho estudado há muitos anos, Fenile. A questão das empresas é um tema que me interessa muitíssimo. Eu finalizei o mestrado, esse livro é o resultado da minha pesquisa em mestrado, que se transformou, a dissertação se transformou nesse pequeno manual aí. O objetivo dessa pesquisa foi tratar a recuperação judicial sob o enfoque do judiciário, com a finalidade de desfazer as amarras do processo e tornar ele mais fluido, mais seguro, mais transparente. E eu continuo pesquisando o mesmo tema de uma maneira mais aprofundada a nível de doutoramento, que é onde que eu me encaixo atualmente. Doutor, falta conhecimento jurídico para as empresas, né? Esse é um grande problema, né? Eu acredito que não só para as empresas, como para os brasileiros em geral, poderia se investir mais na assistência jurídica preventiva, né? O advogado, nós falávamos em algum tempo no passado no médico de família, né? Por que não no advogado da família, aquele que se aproxima e te ajuda, não nos momentos difíceis, mas para prever dificuldades e, se possível, organizar a sua vida, a sua atividade econômica, para você não ter problema, né? E assim, é nos mínimos detalhes da vida que você encontra problemas por falta de conhecimento jurídico mesmo. Também, claro, claro. A nossa legislação é muito ampla e por mais que exista um indicativo de que todos nós devemos saber a legislação de modo geral, é fato que é impossível conhecer tudo. E por não conhecer tudo e no atropelo do dia a dia, naturalmente a gente se envolve em dificuldade. Essa dificuldade, às vezes, ela reverbera em uma ação judicial. Às vezes você está no polo ativo como ator, às vezes no polo passivo como requerido. E tem que se virar com isso. Vai ter que procurar um advogado, precisa de um bom assistente jurídico, né? Mas quando você vai para o mundo empresarial, aí você sente que precisa de verdade de bons contadores, de contador e também advogados, né? E aí você chega no ponto da minha pesquisa, né? Eu me preocupo demais com o mundo empresarial. Não com a finalidade de garantir o lucro às empresas. Ninguém é ingênuo a ponto de negar que toda empresa busca lucratividade. É o que a mantém no mercado. Mas eu olho para as empresas e vejo além disso. Eu vejo uma empresa como uma unidade que gera riquezas através de produtos e serviços. E quem que se utiliza disso tudo? Nós, eu, você, as pessoas que nos assistem em casa, nós nos valemos desses produtos e serviços, então nós precisamos das empresas. Além disso, elas geram empregos, muitos empregos dentro dos seus estabelecimentos e fora deles, os empregos indiretos. Além disso, gera tributos. A minha remuneração, o meu salário é pago através de impostos. Os impostos que as empresas, assim como todos os brasileiros, ajudam a recolher. O próprio nosso país, Estado, sobrevive enquanto Estado, em boa parte pela movimentação de riquezas.
As empresas, então, têm um papel fundamental nisto, né? E aí acredito que o interesse público faz com que a gente tenha que ter um cuidado mais específico e pontual acerca da preservação das empresas que são viáveis e exerçam uma função social efetiva. Ou seja, que devolvam à sociedade coisas boas, que ajudem a nós, demais brasileiros, a ter uma vida com qualidade. É para isso que as empresas também servem, não só para lucro, mas elas devem devolver à sociedade produtos e serviços de qualidade para que nos deem qualidade de vida. Esse dia o senhor me falava da preocupação, né, do judiciário e de todos nós, né, com as mudanças, né, no mundo empresarial. Por exemplo, a pessoa sair e ir para a parte jurídica dentro das empresas. Hoje existe MEIs que estão tendo um novo jeito de contratação. Isso acaba tirando pessoas do mercado de trabalho, isso preocupa também, né? Com certeza. O fato é que muitos postos de trabalho estão sendo substituídos pela inteligência artificial. E nós temos que lidar com isso. Não podemos negar um fato concreto, nós temos que nos adaptar a isso tudo. E aí é mais um desafio para as empresas. E aí, Fenile, se você me permitir, o fato, e aqui é objeto da recuperação judicial e falência das empresas, todo mundo, seja pessoa física ou pessoa jurídica, uma empresa, em algum momento da sua vida passa por uma dificuldade, que é a crise. Cada qual, quem não tem um problema em saldar uma compra, uma venda, um compromisso, uma obrigação assumida. As empresas passam por isso também. E aí a legislação entregou uma ferramenta de ponta, que é a legislação recuperacional e falencial, para ajudar a tratar as empresas que merecem ser socorridas, dando os institutos da recuperação. E aquelas que não merecem um tratamento adequado, também existe um ferramental muito moderno para retirá-las o quanto antes de mercado, para que uma empresa ruim, igual uma fruta podre num ambiente maior de outras frutas, não contamine as demais e não leve todo o mercado a colapsar. Então nós temos dois caminhos, a de recuperar a empresa em crise, mas sadia ainda, e a quebrar, a falir, a retirar do mercado aquela empresa despreparada e que não oferece minimamente condições de se manter na ativa. Esse é o grande desafio e esse é o propósito que hoje eu me dedico tanto à frente de uma vara regional especializada no tratamento de empresas em crise ou falimentares. Eu vou pedir licença para o senhor, ainda no próximo bloco nós vamos falar sobre essa vara que está sendo implantada, foi implantada há poucos dias e vai valer para toda a nossa região. Tá certo? Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do nosso Band de entrevista nesse sábado, conversando com o Dr. Juliano Mânica. E neste bloco eu quero falar sobre uma vara nova que foi implantada e que é de extrema importância para os nossos empresários, para a nossa economia, porque a nossa economia precisa disso, né, doutor? Verdade, verdade. É uma realidade aqui na nossa macro-região de Maringá, é resultado de estudos que foram realizados por muitos anos e segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E o Tribunal de Justiça do Paraná, encampando a recomendação do CNJ, implantou nesse ano no Paraná as varas regionais e empresariais. São apenas 8 varas em todo o estado, 4 delas na capital e 4 no interior. No interior nós temos uma em Maringá, outra em Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. A de Maringá eu sou o juiz de direito titular e responsável por ela.
Ela foi implantada recentemente, começou a funcionar especificamente no dia 26 de julho, está num processo de captação de processo de ações ativas que existam em Maringá, no entorno de Maringá e na grande região de Maringá, fechando 34 comarcas. Não, muito mais do que isso, porque às vezes uma comarca tem 2, 3 municípios, mas fecha entre Maringá, foros regionais e comarcas finais, intermediárias e iniciais do entorno, 34 unidades. Pegamos aí, pensando em grandes cidades, Fenilipe, Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e até o Moarama, chegamos até lá, e todas as cidades do entorno. Ou seja, a macro-região de Maringá tem uma vara regional localizada em Maringá, mas com a finalidade de dar atendimento a todas essas comarcas, com a competência especializada no direito empresarial, basicamente, mais especificamente, na recuperação extrajudicial e judicial de empresas e nas falências de empresas. Mesmo a extrajudicial passa pelo judiciário, né? Sim. Um dos desafios que eu me coloquei para tentar colaborar é no sentido de estimular os advogados para que se utilizem mais dessa ferramenta da recuperação extrajudicial. Ela é mais simples, mais barata, mais rápida e pouquíssimo utilizada. Já a recuperação judicial, ela é mais traumática, mais cara, tem um determinado prazo e é o que mais se vê na nossa prática. E as falências é quando nada disso funcionou, a empresa não dá sinais de recuperação e aí ela tem a falência decretada a fim de ser retirada. Não deixar a atividade econômica se perder, mas simplesmente transferir aquela atividade econômica para outros ambientes empresariais que possam dar prosseguimento a fim de não prejudicar o interesse público de acesso às riquezas que as empresas produzem. Ô, doutor, quem pode fazer recuperação judicial? Por exemplo, o hospital pode? Não todo, nem todo, mas basicamente, em linhas gerais, para quem nos estiver assistindo, aqueles que tiverem status de empresa da iniciativa privada. Então, a depender do modo de constituição de um hospital, sim. A depender do modo de constituição, não. A gente sente que tem poucos advogados especialistas em recuperação judicial. Pouquíssimos. É um ambiente que necessita de uma especialização por estes profissionais e talvez ainda não se chegou aos ouvidos certos essa oportunidade. Quem sabe se programe e estimule a muitos advogados a se dedicarem nesse nicho. E talvez, eu espero que sim, a vara regional também possa ser um canal de estímulo para essa dedicação. Por que disso, Fenili? Porque atualmente a realidade antecedente a uma vara regional funcionava assim. As empresas em dificuldade contratavam seus advogados, solicitavam a recuperação judicial, e isso era distribuído pelos diversos juízes que atuam pelo Estado. Então, faltava essa especialização tanto dos advogados quanto também dos juízes, e os processos seguiam sem muita nivelamento e padronização. Basicamente, só aqueles empresários que tinham acesso a advogados de ponta, e isso repercute em custo, é que tinham acesso a esse processo. E um dos desafios da vara regional é concentrar todos esses processos numa única vara, transferir como resultado à sociedade um serviço de excelência, padronizado, que seja reconhecido, e favorecer o acesso à justiça. De que forma? Nós vivemos aqui numa região do Paraná em que um dos pilares da economia é o agronegócio. E quantos agricultores, produtores rurais, empresários têm tido acesso às recuperações judiciais como ferramenta de salvaguarda do negócio? Pouquíssimos. O agro tem direito também. Falta conhecimento. O agro tem direito,
desde que ele passe por uma adaptação. E essa adaptação precisa de um aconselhamento de um bom advogado. Mas não é algo difícil de se fazer. E essa vara regional procurará estimular isto. Mas não só o agronegócio, mas para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. É só porque a gente vê muitas grandes empresas fazendo recuperação judicial. As pequenas também podem? A realidade hoje é de que o judiciário tem sido procurado apenas pelos médios e grandes empresários. E o desafio dessa vara regional é que o judiciário seja acessado pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte e por aqueles empresários que não se reconhecem, não sabem que são empresários, como o produtor rural. E a questão são três pontas aqui que nós poderíamos falar, né? Produtor rural, microempresa e empresa de pequeno porte, porque nós vamos conseguir veicular informação para uma quantidade muito grande de pessoas que nos assistem. O produtor rural, Fenile, por longo tempo na nossa história, foi reconhecido como alguém que estava ao largo da atividade empresarial. Mas isso já se passou. Ninguém toca um negócio do agro, seja agricultura, pecuária, do tamanho que for, se não tiver um mínimo de organização e um trabalho que se equipara a um empreendedorismo, que é uma atividade empresarial. E a legislação vem, e agora em 2005 e mais especificamente em 2020, algo muito recente, incorporou o produtor rural como um empresário. Coloca algumas condições, mas lhe dá garantias de acessar o judiciário. Basicamente, o que precisa? Organizar a sua contabilidade. É através da contabilidade, Fenile, que o produtor rural, o microempresário, a empresa de pequeno porte e todas as empresas que atuam no Brasil vão conseguir acessar o judiciário. Então, prioridade zero para qualquer empresa que esteja em dificuldade e necessite de um socorro do judiciário, organize a sua contabilidade. Busque contadores de confiança e atualizados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um bom advogado que entenda do mundo empresarial e que esteja disposto a ajudar. E advogados que conheçam a nossa legislação. Mas o produtor rural, ele pode escolher ser empresário ou não. É interessante isso. A legislação hoje dá um direito ao produtor rural para que ele decida se ele quer ser empresário. Basta fazer uma declaração nesse sentido, enviar essa informação para a junta comercial. A partir daquele dia que ele tiver arquivado na junta comercial a sua vontade de ser um produtor rural empresário, ele é reconhecido como uma empresa, mas não importa, digamos que se ele faça isso hoje, mas ele já participe da atividade rural há 10 anos, há 5 anos, aquela declaração feita hoje, ela tem efeito jurídico que retroage ao primeiro dia que ele iniciou a sua atividade como produtor rural. E isso faz com que ele preencha com facilidade ou menos dificuldade os requisitos que a lei impõe. Já o microempresário e a empresa de pequeno porte, eles parece que não se aperceberam que tem esse socorro. Mas eu acho que falta conhecimento. Falta conhecimento, ou não tem um advogado que esteja disposto a isso. Mas com a vara regional, nós vamos buscar dar esse acesso, nós vamos buscar entregar uma prestação jurisdicional mais rápida e menos cara. Isso gerará um acesso facilitado, né? Que legal. Uma vara que vai facilitar a justiça para todos. Isso é muito legal. E é uma luta do senhor. É o nosso desafio. É uma luta. Eu conheço o senhor, e essa é a luta sua pessoal, né? Justiça para todos. Eu gosto muito da área e me dedico, estudo bastante e penso que, independentemente da atividade que a gente faça, nós temos condições de contribuir, né? E o meu papel como agente público é retribuir à sociedade, né? E eu faço isso através do meu trabalho, como você faz isso muito bem através da sua atividade, né? Doutor, obrigado pela entrevista, passou rápido. Demais a conta. Muito obrigado e sabe do carinho que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado pelo que o senhor vem fazendo por nós. É recíproco, Carlos Fenile, eu vejo como um excelente profissional, dedicado e que faz a diferença.
E eu vejo como um amigo e me sinto muito honrado por estar aqui e na presença de todos. Muito agradecido. A você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Fique agora com o Jornal da Band. Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.